Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Entenda como ações envolvendo Penha, Eucatu e São José fizeram a ANTT reiniciar janela do transporte interestadual, decisões judiciais e reativações administrativas de mercados obrigaram a agência a cancelar resultados já publicados e refazer todo o processamento do sistema seletivo. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, de reprocessar integralmente os dados da janela extraordinária número 1 de 2024, suspendendo os resultados divulgados em abril, expôs uma nova camada de instabilidade regulatória no transporte rodoviário interestadual de passageiros. O motivo oficial está ligado às regulações administrativas autorizadas após a deliberação ANTT número 470 de dezembro de 2025, que revogou as súmulas 4 e 5 de 2020 e abriu caminho para uma onda de reativações e reconhecimentos de mercados antes considerados inviáveis ou sem respaldo definitivo. Em entrevista ao Diário do Transporte, o advogado e especialista em regulação do TRIP, Ilo Lobel da Luz, afirma que o movimento da ANTT revela um problema estrutural. A agência acabou alterando as regras do jogo enquanto o processo seletivo já estava em andamento, quando a própria ANTT reconhece administrativamente novos mercados ou regulariza operações antigas no meio da janela extraordinária. Ela altera toda a lógica concorrencial do sistema. O que era um mercado disponível deixa de ser. O que parecia consolidado volta a ser discutido. Isso inevitavelmente implode a previsibilidade regulatória, afirmou. Segundo ele, a decisão das SUPAs de reprocessar os dados representa, na prática, uma admissão de que o cenário regulatório utilizado com base para a janela já não corresponde mais à realidade. O problema não é apenas técnico, é institucional. Empresas fizeram estudos, investimentos, projeções operacionais e estratégias comerciais baseadas em uma fotografia regulatória que deixou de existir semanas depois, disse. O documento obtido pelo Diário do Transporte mostra a dimensão do impacto das regulações administrativas promovidas após a deliberação 470. Foram ao menos 75 mercados regularizados envolvendo empresas como
Expresso Penha, Eucatu Solimões, São José, Itamati, União, Princesa do Norte, Progresso e Viação 7. Entre os casos listados aparece ligações estratégicas e de forte potencial econômico, como Curitiba a Florianópolis pela Penha, Brasília a Rio Branco pela Solimões, Porto Alegre a Guarulhos pela São José, Campinas a Vitória pela União e diversos corredores entre o Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Para Ilulubeu, o reprocessamento acaba produzindo um ambiente de insegurança para todos os lados, inclusive para a própria ANTT. A agência entra num ciclo perigoso. Cada regulação administrativa gera reflexos sobre outros mercados, que por sua vez afetam pedidos de terceiros, judicializações e disputas econômicas. O sistema perde estabilidade e passa a operar quase em tempo real sob pressão jurídica, declarou. Ele também avalia que a revogação das súmulas 4 e 5 abriu uma espécie de efeito dominó regulatório. As súmulas haviam criado uma interpretação consolidada durante anos. Quando isso é revertido abruptamente, surgem dezenas de pedidos represados em empresas buscando recomposição de mercados históricos e uma corrida regulatória para ocupar espaços antes considerados encerrados, explicou. Na avaliação do especialista, o impacto vai além da janela extraordinária. O risco é contaminar a credibilidade de todo o modelo autorizativo do TRIP, se o mercado entender que qualquer cenário pode ser reaberto ou alterado no meio do processo, a previsibilidade desaparece e sem previsibilidade o setor perde capacidade de planejamento, investimento e racionalidade econômica, afirmou. O levantamento mostra ainda forte concentração de regulações em determinados grupos empresariais. A Eucatu Solimões, por exemplo, aparece com 26 mercados regularizados, a Penha do Grupo Comporte com 17 e a São José com 6. Para Ilulubeu, isso ajuda a explicar por que o reprocessamento anunciado pela ANTT terá efeitos profundos sobre os resultados anteriormente divulgados. Não estamos falando de ajustes marginais, são mercados estruturantes, muitos deles de longa distância e alta relevância comercial. Quando esses mercados mudam de status, todo o tabuleiro competitivo se altera, concluiu. A própria ANTT informou que os resultados anteriormente publicados perderam validade e que uma nova rodada de processamento será divulgada apenas em junho, após a atualização completa da base de dados do sistema. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o portal Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário
interestadual de passageiros, que é o senhor Ilu Lobel da Luz. E eu vou estar destacando aqui com vocês o tema que foi abordado, que é entenda como ações envolvendo Penha, Eucatu e São José fizeram a NTT reiniciar a janela do transporte interestadual. E eu vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Ilu Lobel da Luz a respeito deste tema que foi abordado. Começando pelo que diz o seguinte: quando a própria ANTT reconhece administrativamente novos mercados ou regulariza operações antigas no meio da janela extraordinária, ela altera toda a lógica concorrencial do sistema. O que era um mercado disponível deixa de ser. O que parecia consolidado volta a ser discutido. Isso inevitavelmente implode a previsibilidade regulatória. Na outra, ele diz o seguinte: o problema não é apenas técnico, é institucional. Empresas fizeram estudos, investimentos, projeções operacionais e estratégias comerciais baseadas em uma fotografia regulatória que deixou de existir semanas depois. E para a gente finalizar, ele diz o seguinte: a agência entra num ciclo perigoso. Cada regularização administrativa gera reflexos sobre outros mercados, que por sua vez afetam pedidos de terceiros, judicializações e disputas econômicas. E o sistema perde estabilidade e passa a operar quase em tempo real sob pressão jurídica. Agora eu vou estar destacando aqui com vocês a minha humilde opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo. Essas linhas que foram regularizadas de forma administrativa nem sequer poderiam estar na janela extraordinária. Deveriam ter sido excluídas, no caso, excluídas da janela extraordinária. Mas não, a ANTT ela impôs essas linhas, o que entra em conflito na janela extraordinária. E, na minha humilde opinião, essa atitude da ANTT ela soa com vergonhosa, vexatória, pois simplesmente parar o processo no meio do caminho simplesmente significa um prejuízo muito grande em relação às empresas que já conseguiram os seus mercados nesta janela extraordinária, quanto às demais que aguardam os seus resultados, que agora vai sair somente lá para o mês de julho. E claro, vão começar a operar de forma gradativa, no caso, somente no mês de julho de 2026. E tudo por conta de quê? Por conta de atitude errada completamente da ANTT, pois ela, no caso, nem deveria ter colocado as linhas regularizadas de forma administrativa no meio desta janela extraordinária. Mas não, colocou essas linhas regularizadas no meio e simplesmente isso acabou melando a janela extraordinária, que agora vai passar por um processo no caso, de reprocessamento de dados, isso graças à atitude completamente errada da ANTT, que no caso errou muito feio na questão da janela extraordinária, que era a número 1 de 2024. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.